Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma liturgia própria. Algumas pessoas podem estar procurando no livrinho do Deus Conosco, né? Onde estão essas leituras? Porque não estão no Deus Conosco. Hoje, a igreja diocesana está em festa. O padre já disse no início que na Catedral de São João Batista, hoje se celebra uma grande solenidade. 35 anos da dedicação da Igreja Catedral, a mãe de todas as igrejas. E cada filha, cada paróquia se une a esta grande mãe para celebrar o dia feliz que aquele templo físico foi dedicado ao Senhor. Tão bonito, não sei se os senhores já participaram do rito de dedicação de uma igreja. Muito em breve, esperamos, rezamos, esta nossa igreja matriz auxiliar também será dedicada. Não é apenas a construção, mas dedicar o templo a Deus. E a Catedral de São João Batista, 25 de agosto de 1985, foi dedicada ao Senhor, dizendo que aquele espaço é um lugar, é a morada do Senhor. Assim as nossas igrejas, né, lá na entrada da igreja também tem uma placa do dia que a nossa igreja aqui foi dedicada ao Senhor. Tão bonito, o altar que é ungido com o óleo do crisma, o mesmo óleo que é usado para as ordenações, né, que unge as mãos do sacerdote, que unge a cabeça dos bispos quando são ordenados, o mesmo óleo que usa para ungir os crismandos, depois se tornam crismados, é o óleo que são ungidos as colunas da igreja, o altar, e a igreja que é incensada, né? As colunas, lembrando assim os 12 apóstolos, colunas que sustentam a igreja. Que bonito poder voltar a este dia tão feliz, onde que, com júbilo, e creio, quando foi dedicada, a alegria dos fiéis, junto com o pastor na época, rezaram e agradeceram ao Senhor pela oportunidade de estarem ali. O salmo de hoje é muito propício. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, a casa onde nós realizamos nosso encontro com aquele que é. Eu sou aquele que é, disse o Senhor nosso Deus a Moisés na grande epifania, na sarça. O eu sou vem morar junto de nós, vem habitar. E aqui nós lembramos todo o Antigo Testamento, Deus que acompanhava o povo no acampamento, no deserto, depois a tenda do encontro, depois a igreja ali do Antigo Testamento, a igreja unida no grande templo que foi erguido, o famoso templo de Salomão, o Senhor, o Santo dos Santos. Depois nós vemos tão bonito quando o arcanjo Gabriel é enviado por Deus para comunicar a Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida, conceberia e daria à luz ao nosso padroeiro. E Zacarias está justamente no Santo dos Santos oferecendo um incenso a Deus. E ali Gabriel, o arcanjo, comunica essa grande mensagem, essa grande verdade vinda do céu. Então o templo é importante para a história do povo de Deus. É o lugar nosso de encontro com o Senhor, mas também o nosso encontro como família de Deus. Por isso nós devemos nos alegrar quando estamos na igreja. O banco da igreja, diferente do banco de uma praça, é um lugar de
estar com Deus. Se muitas vezes, quando nós nos sentamos no banco de uma praça para encontrar um amigo, para encontrar um parente, uma pessoa amada, marcamos um encontro, nos bancos desta igreja nós nos encontramos com Deus. Existe amigo mais importante para a nossa vida? Olha a alegria do nosso coração. O salmista não se contém quando diz que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, e agora os nossos pés já se detêm. Jerusalém, tuas portas, o grande templo de Jerusalém. A emoção do povo quando já ao longe podia avistar o templo. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. O templo é o lugar onde nós louvamos, adoramos, bendizemos o Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus diz àquela mulher: chegará o momento e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Quando nós vamos à igreja, deve acontecer no nosso coração, meus amados, uma explosão de alegria. E aqui o padre não está falando de estado de ânimo, né? Porque muitas vezes nosso coração está sendo solapado pela tristeza deste mundo. Insegurança, medos. Mas o nosso coração, quando está na casa de Deus, na igreja, o nosso coração deve viver a alegria de uma verdadeira explosão de júbilo, porque ainda que os meus afetos, as minhas emoções estejam feridas pelas realidades que me circundam, mas saber que eu estou nas mãos de Deus, na sua casa, deve gerar em mim uma alegria espiritual. Às vezes, e vemos que existem pessoas que buscam sensibilidades. Eu fui na igreja e eu senti, padre, um arrepio. Ah, padre, eu chorei muito. Isso são emoções. Mas isso não quer dizer que você, como a Virgem Maria, exultou no Espírito. Eu exulto de alegria no Espírito, em Deus meu Salvador. Mesmo com o coração ferido pela perda de entes queridos, de pessoas amigas, mesmo passando por grandes provações, a nossa alma se rejubila no Senhor. Porque nós devemos entender e aprender a separar o que são sentimentos, afetos humanos, emoções, das verdadeiras alegrias em Deus. Quantas pessoas que deixam a igreja porque quando começaram a caminhada sentiam arrepio, aquele fervorinho no coração, aquele calor, choravam, né? Não podia participar de uma missa que chorava. Mas depois, com o passar do tempo, essas realidades já não acontecem mais. E a pessoa começa a desanimar de ir na igreja. Ou quando muito, fica pulando de igreja em igreja para sentir novas emoções, igual um surfista, né? O padre fala, né, que experiências fortes já vai ser surfista. Fortes emoções, esportes radicais. Mas na igreja não vai chegar um momento que você não vai chorar mais. Quantas e quantas vezes eu me recordo, no início da minha conversão, que eu ia, participava de uma adoração, chorava a adoração toda. Mas hoje eu não choro mais. Isso não quer dizer que a minha fé diminuiu. A minha fé não pode ser pautada em sentimentalismos, né? É interessante, às vezes, quando tem um encontro de jovens e todo mundo se abraça e chora. Só que isso passa. E se a minha alegria não é o Senhor, com muita facilidade eu troco Deus por outras emoções que o mundo dá. A mentira do mundo, os enganos do mundo me levam, me arrastam. Por isso é importante
Reconhecer a igreja também como lugar da doutrina. É o lugar do crer. Eu creio, nós cremos. Por isso professamos a fé todo domingo ou nas solenidades. E é a fé, é o crer que vai me fazer criar raízes na igreja. Não são as emoções, os sentimentos ímpios, fracos, passageiros. É a doutrina, o ensinamento do Senhor. E por isso, ao celebrar a dedicação da catedral, nós recordamos que a catedral tem este nome porque ali está a cátedra do pastor, que faz às vezes de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa diocese, o bispo. A cátedra, quando nós falamos fulano é um catedrático, a cátedra está relacionada ao ensino. Como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que eu recebi, eu vos transmiti. A missão de um apóstolo, de um bispo, transmitir a sã doutrina, aquela verdade dita por Jesus. Aquele que ouve estas palavras, os seus ensinamentos, e traz para a sua vida, acolhe, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque nós vemos que existem, o padre conhece muitíssimas pessoas que passaram por provações como o justo Jó, perderam familiares, perderam bens, tiveram reveses na sua vida, perderam a saúde, mas não abandonaram a igreja, não abandonaram, porque o seu coração estava ancorado, né? O pessoal até costuma brincar: padre, meu umbigo está enterrado lá na igreja, lá é a minha casa. Claro que a nossa casa, onde habitamos com a nossa família, a igreja doméstica, podemos dizer que é uma extensão dessa casa comum, onde nós rezamos o Pai Nosso. Nós temos um Pai comum. Lá é o nosso santuário, sim, mas aqui é o lugar onde nós nos realizamos plenamente. E vamos lá, católicos, como nós precisamos crescer no amor à igreja como casa de Deus. Quanto tempo você ficou longe da igreja por conta dessa pandemia, participando da missa, sendo transmitida? Quanto tempo? Será que no seu coração não havia aquela saudade do templo? Será que quando começou de forma gradual esse retorno dos fiéis, o seu coração também não disse: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor? Nós precisamos, meus amados, e aqui eu falo como sacerdote, no amor a essa igreja, nós precisamos hoje, celebrando a dedicação da nossa catedral de São João Batista, e ter a graça de ter o mesmo padroeiro que o nosso, recuperar esse senso, esse sentido maior, como Jesus diz àquela mulher samaritana: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E de fato, estes são os adoradores que o Pai procura. A igreja é o lugar da adoração. Tão bonito ao longo do dia ver essa igreja sendo povoada, pessoas que em meio às suas tarefas diárias encontram tempo e momento para entrar na igreja e fazer a sua oração. Porque diferente de outros espaços, ela entende que aqui é a casa de Deus, porque este lugar foi dedicado ao Senhor, e Ele quis fazer aqui a sua morada. O padre, ao longo desta novena, escolheu para cada dia um tema, a partir dos ditos de João Batista, ou daquilo que a Escritura disse ao seu respeito. E a palavra de hoje, e é tão bonito que esta palavra nós encontramos no Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e São João. E aqui na ordem, Mateus capítulo 3, 11, João Batista vai dizer: nem sou digno de carregar
seus calçados. Em Marcos 1:7, não sou digno de me prostrar. Olha só, prostrar, o ato da adoração. Eu não sou digno de me prostrar, olha a humildade de São João Batista, para desatar-lhe a correia do calçado. Lucas, capítulo 3:16, não sou digno de desatar a correia das sandálias. E João 1:27, eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Evangelhos sinóticos e também João mostram e revelam a nós, e aí, se nós vemos o mesmo texto, a mesma fala de João sendo repetido nos 4 evangelhos, para aqueles que gostam de estudar os evangelhos e comparar os sinóticos, né? Porque existem relatos da vida de Jesus que alguns evangelistas contemplam, outros não. Esse, justamente, os 4 evangelistas contemplam. Por que será? Devemos nos perguntar. Por que as bodas de Caná aparecem no evangelho, mas não aparecem no outro? Porque o nascimento de Jesus, a infância de Jesus aparece no evangelho, mas justamente este relato aparece nos 4 evangelhos. Não seria uma insistência de Deus, colocando em evidência o nosso padroeiro como testemunha ou exemplo e modelo de humildade? A humildade que vem do grego humus, terra, do grego humilis, significa aquele que fica no chão. Olha a humildade de São João Batista. Depois, ao longo desta novena, ainda vamos meditar. É necessário que ele cresça ou diminua? É necessário diminuir, para que o Senhor, dia a dia, ao longo desta novena, deste retiro, possa crescer em nós. Então, falar de João Batista é entender que a vida de João Batista tem implicações diretas em nossa vida. O padre sempre insiste na ideia de que a verdadeira devoção consiste em conhecer a vida do santo e imitá-la. Em que medida eu tenho vivido esta humildade? O Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, pouco tempo eu estava lendo um de seus escritos. O Papa Francisco, meditando sobre a virtude da humildade, eu fiquei impactado com as palavras do Papa Francisco. Ele, num artigo, ele dizia que para que um coração se torne humilde, ele precisa ser humilhado. Para ser humilde é necessário se humilhar ou ser humilhado. Quantas pessoas orgulhosas, donas de si, de repente vem uma grande provação, uma enfermidade, ou tantas outras realidades que a humilham, e depois daquele grande temporal, ou depois daquela grande turbulência, você vê que a pessoa saiu mais humilde. Mas ela precisou passar por aquela humilhação. Lembremos, meus amados, que humilde vem de humus, terra. É necessário se humilhar. Como diz o Senhor, aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Como devemos crescer? Eu digo para mim, Padre, como nós precisamos crescer nesta virtude. E se a vida não apresenta situações onde somos humilhados, voluntariamente escolhamos. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia, olha que ensinamento dessa doutora da igreja. Ela dizia, eu escolho o último lugar, porque ninguém vai brigar por ele. Escolhemos o último lugar. E aqui o padre não diz na igreja, né? A pessoa, a partir de agora eu vou ser muito humilde, vou sentar no último lugar. Não, não é isso. Na vida, nas realidades onde existem rixas, disputas, pessoas que a todo momento querem aparecer, não queiram aparecer. Dê a vez. Seja gentil. Escolha o último lugar.
como Jesus vai dizer naquela festa, vai contar uma história, na festa de casamento não senta logo no primeiro lugar. Pode ser que exista um convidado mais importante do que você, e o dono da festa vai dizer: olha, meu amigo, tem como sentar um pouquinho mais para trás e trazer aquela pessoa? Vai ser humilhado. Mas se você senta lá atrás e o dono da festa reconhece a sua importância e fala: amigo, vem mais para frente, você vai ser honrado perante os demais. Então São João Batista ele vai ensinar: eu não sou digno. Por que ele diz isso? Porque eles queriam que São João Batista dissesse: eu sou o Cristo. E ele vai dizer: eu não sou. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto, recordando o profeta Isaías. João Batista é a humildade. E ele foi precursor de Jesus em tudo, no nascimento, na pregação, na morte e também no testemunho de humildade, porque Jesus no Evangelho, em dado momento, vai dizer: aprendei de mim que sou humilde. Então João Batista ele é precursor também na virtude da humildade e quer ensinar a nós que desejamos ser verdadeiros devotos de São João Batista. Pensemos, meus amados, em que medida temos vivido esta virtude na nossa vida. Jesus, ele se humilhou. Jesus é humilde? É. Mas ele voluntariamente se humilhou. Nós falamos da kenosis. Ele sendo Deus, não fazendo da sua condição divina, ele se humilhou, assumiu a nossa condição humana e, encontrado em aspecto humano, se humilhou ainda mais, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou, Jesus se rebaixou, e esse retiro é para que nós também voluntariamente também queiramos nos rebaixar, se humilhar diante de Deus, não achar que somos, né? Sereis como deuses, a tentação primordial. Não, a Ele a glória, que Ele cresça, Ele que é, eu nada sou, e se sou alguma coisa, como diz São Paulo, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Por isso que eu vou me gloriar de São Paulo nas minhas fraquezas, nas provações, nas dificuldades, nisso eu me glorio. Se humilhar, ser humilde na presença de Deus. Então, meus amados, o padre fez uma introdução falando da dedicação da catedral, trouxe o tema do nosso dia e conclui recordando essa grandiosa data, 35 anos da dedicação de nossa catedral. Um templo físico dedicado a Deus. É tão bonito você ver como se dá o processo da construção de uma igreja e também da nossa vida. Primeiro é lançada a pedra fundamental. Depois se inicia o processo de construção. Aqui o padre tem pouco tempo que chegou a Macuco, mas aqueles que acompanham a obra da Igreja Matriz Auxiliar desde o começo, com certeza se recorda do dia que foi lançada a pedra fundamental, começou a construção. Depois, todo o desenvolvimento, nós estamos nesse processo do desenvolvimento e chega à conclusão. Concluída a obra, aquele espaço físico, o templo, é dedicado, consagrado a Deus, se torna um lugar de culto dedicado ao Senhor, lugar da adoração. E assim nós recordamos o nosso batismo. Nós também somos esses templos vivos. Os nossos pais no amor, podemos assim dizer, lançaram a pedra fundamental. E ali Deus começou uma obra, porque naquele momento da concepção Ele infundiu uma alma espiritual. Por isso que a igreja sempre vai reconhecer o início da vida no momento da concepção. Ali já existe uma nova vida, um ser humano dotado de todos os direitos. Por isso que a igreja sempre será contra o aborto, em qualquer circunstância. Porque ali já existe uma vida, uma alma espiritual, Deus já infundiu naquele momento. E ali, o início da construção, como diz o profeta Jeremias, desde o ventre materno, o Senhor já me conhecia, já me via. Desde o ventre, lá estávamos no ventre de nossa mãe, ainda tamanho de um embrião pequenininho, Deus já contemplava a obra de suas mãos.
e se alegrava conosco. Todo o processo de desenvolvimento até a gestação, o nascimento para este mundo, onde somos gestados neste mundo e nascemos para a vida eterna. Mas depois que nós nascemos também nós somos dedicados, consagrados a Deus pelo santo batismo. O padre, ele unge com óleo do catecúmeno, depois com óleo do crisma. Olha só a analogia, a comparação entre a construção, a dedicação do templo e a construção e a dedicação do nosso coração. Nos tornamos morada do Senhor, dedicados, consagrados. Com a primeira leitura de hoje, nós somos integrados no edifício espiritual que tem como fundamento, pedra principal. Vós sois integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus como pedra principal. Assim, o cristão batizado. E para concluir esta pregação, fazendo uma relação entre o tema da liturgia, da dedicação de uma igreja, e o tema da liturgia desse dia de novena em honra a João Batista, o que nós podemos dizer? Se falamos da humildade, esta palavra é bem propícia. Se falamos de um lugar dedicado a Deus, também. O apóstolo vai dizer: trazemos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro, mas Deus concedeu um grande tesouro, a sua graça. Por isso, meus amados, conservemos a graça que Deus nos concedeu no dia do nosso batismo. Cuidemos para não perder esse bem precioso, esse bem maior, que é a própria presença de Deus em nós. Ou não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Somos templos de Deus, mas a humildade, trazemos esse grande tesouro em vasos de argila, muito frágeis, com muita facilidade nós nos quebramos, e por isso a humildade, porque aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. A humildade de saber que o que trazemos vem de Deus e não de nós mesmos, e devemos apenas conservar para nos guardar para a eternidade. A oração de coleta fala deste conhecimento, deste amor, desse servir, para depois entrar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.